Ó, vamos para a explicação de movimento e repouso. Ó, ele te dá um ônibus que está com 80 km por hora. Aí ele pergunta se o passageiro está em movimento ou em repouso. Aí tudo hoje em dia vai depender do referencial, tá? Se eu pensar que ele está parado, quem movimenta é o ônibus, tá? Em relação às pessoas, por exemplo, se eu falo assim, ó, você em relação ao passageiro que está do seu lado, você tá parado. Agora, se eu falar assim, você em relação à casa que está do lado de fora, quando o ônibus passa, a casa fica para trás, não é? Ou seja, você está em movimento. Então, movimento e repouso, eles são conceitos relativos, porque ele vai depender de um referencial, vai depender do que eu pergunto. Se eu falar assim, você está parado ou em movimento? Você vai perguntar assim, depende do referencial. Então, se você está em pé aqui, parado na porta da escola, para a escola você está parado. Mas e aí, se passa um carro? Aí, dependendo que você não vê, tá em movimento, entendeu? Então, escolhendo o referencial para saber se o corpo está em repouso ou movimento, basta verificar se a posição do corpo faria ou não no decorrer do tempo. Um corpo sem movimento, quando sua posição em relação ao referencial vai no decorrer do tempo. Caso contrário, ele está em repouso. É o mesmo caso do ônibus. Para o passageiro do lado, você está em repouso. Mas, por exemplo, a árvore que você passou no ônibus, para casa que você passou, que você está dentro do ônibus, que você passou, ficou para trás, você está em movimento. Então, tudo depende do referencial adotado, tá? Partícula ou ponto material. Partícula ou ponto material é todo corpo cujas dimensões são desprezíveis no estudo de um movimento, tá? Então, assim, as dimensões não precisa. Se eu falo assim, eu tenho um corpo, se ele está em movimento ou parado, independente se ele seja o ônibus, a pessoa, tá? Um objeto pequeno, isso é uma partícula ou um ponto material, que vai depender do referencial, tá? E trajetória é a linha geométrica que representa o caminho descrito por um partículo em movimento, móvel, em relação ao dado referencial. Então, a trajetória é uma linha, ou seja, o percurso, tá? Que aquela partícula faz, dependendo do referencial. Olha, vamos observar aqui, ó. A trajetória pode ser retilínea ou curvilínea, porém depende sempre do referencial adotado. Por exemplo, analisemos a trajetória de um objeto abandonado livremente no interior de um vagão, que apresenta movimento uniforme e retilíneo em relação à Terra, desprezando qualquer efeito do ar. Ao observar o observador na estação, aí ele está em movimento. Tá vendo isso aqui, ó? Aí a pessoa está observando, ó. Ele caiu. Ó, em relação ao referencial fixo do vagão, a trajetória do objeto será uma reta vertical. Ó, esse aqui, trajetória fixa, vai ser uma reta. Mas em relação ao referencial fixo na Terra, sua trajetória, esse que está aqui na Terra, sua trajetória vai ser isso aqui, não é? Para quem está aqui no vagão, não vai ver ele fazer essa curva, vai achar que ele vai cair assim, ó. Vai vir de cima para baixo. Ele vai já ver ele aqui, vai ver ele fazendo isso aqui, vai ver ele vai cair assim para a pessoa, ó. Quem está olhando aqui dentro do vagão vai ver ele fazendo isso aqui. Ele soltou aqui, vai vir para cá e vai cair aqui. Então, ele vai ser uma trajetória retilínea. Para quem está aqui de fora do vagão, vai ver ele fazendo isso aqui, ó. Ou seja, depende do referencial para quem está dentro do vagão e para quem está fora do vagão. Agora, se eu te falo assim, ó. Por exemplo, se eu te pergunto se uma pessoa está em trajetória, se está em movimento ou está parado. Vamos supor que você está num carro. Aí, você está sentado aqui no carro. Aí, eu falo assim, em relação ao carro, você está parado. Agora, e se o carro freia? Se o carro freia em relação ao carro, você não vai ser jogado para frente? Então, você estará em movimento. Então, isso vai depender das situações que são descritas para você, tá? Olha aqui num outro exemplo. Ó, suponha a trajetória de um ponto marcado na extremidade da hélice de um avião em movimento. Então, você tem um avião aqui em movimento. No referencial do avião, a trajetória será circular. No referencial do avião, vai ser circular. Mas no referencial da Terra, ela será helicoidal, tipo espiral de caderno. Tá vendo? Pro avião você não vê isso, mas para quem tá aqui embaixo, acha que isso aqui vai ser assim, ó. Tipo esses espiral aqui do livro, ó. Que você vai ver lá embaixo. Né? Vai ficando uma fumacinha lá que você vai vendo ela fazer aqui, ó. Para quem tá no avião, vai ver ela só circular aqui na frente. Ó. Isso aqui para trás a pessoa não vê. E você que tá aqui na Terra olhando, ó, vai ver isso aqui que ficou para trás. Então, tudo depende do quê?
do referencial que você olha, tá? Isso a gente vai fazer para responder esses exercícios aqui agora, tá bom? Beijo, tchau. Qualquer dúvida, eu estou online no WhatsApp.